É engraçado que o pastor Oswaldo, ele falou, tipo assim, como é que eu te apresento quando eu for te chamar? Eu falei, olha, pode falar que eu sou esposa do Rodolfo. Porque, na verdade, é aquela coisa, eu não sou pastora, né? E eu fui ungida missionária, o Rodolfo também. E depois de um tempo hoje a gente congrega no Mevan, lá em Itajaí, do pastor Luiz Hermínio. E a gente foi consagrado na igreja, o Rodolfo foi consagrado evangelista e eu fui consagrada profeta na igreja. E para mim isso é muito libertador, porque a vida inteira tentaram ungir a gente pastor e finalmente a gente conseguiu entrar numa igreja onde o povo reconhecia qual era a unção que a gente era chamada. E parece que o cargo, né, de pastor virou tipo, como se fosse um título. Mas eu e o Rodolfo, a gente crê que pastoreio é um chamado. Amém? Não é um título que você tem. É que nem, às vezes, as pessoas, hoje na rede social, por exemplo, vai colocar o que você é, né? Aí a pessoa põe lá, fulano, vamos dizer, eu sou Alexandra Abrantes, aí põe engenheira civil. Não, isso não é quem eu sou, isso é o que eu faço. A gente tem que, às vezes, discernir o que você faz é uma coisa, o que você é outra. E por muito tempo da minha vida, eu tive crise de identidade com Deus. Porque eu achava que eu era o que eu fazia. Porque eu servia na igreja, eu cuidava das crianças, eu era do louvor, eu pregava. A minha sogra está aqui, eu estou muito feliz de estar aqui com a minha sogra. Minha segunda mãezinha, o Odon, que é o noivo dela, que é o meu sogro no momento. Meu sogro é falecido, muita honra eu tenho de falar do meu sogro. E hoje Deus levantou uma pessoa maravilhosa para estar cuidando da minha sogra. Odon, eu quero te dizer que você é fruto da minha oração. Você é fruto da minha oração. Você é resposta de oração para estar cuidando da minha sogra. Eu te agradeço de coração. Quero te honrar na frente da igreja. E louvo a Deus pela tua vida. Amém? E eu tô também com a Janaína, que trabalha comigo com o Rodolfo. Todo mundo pensa que a gente é irmã. Aí a gente dá aquele sorriso amarelo e fala, irmã em Cristo. Não, mas eu acho muito bom quando acho que a gente é irmã, porque eu tô me achando nova, né? Toda vez que a gente pergunta se a gente é irmã, eu fico me achando novinha. Eu tenho uma irmã que ela é mais nova do que eu, 6 anos e meio. E a gente às vezes está junto e perguntam pra gente assim, vocês são irmãs? E a gente fala, sim, somos irmãs. Aí pergunta assim, qual é a mais nova? Aí eu falo... Ou seja, não é óbvio qual que é a mais nova, né? Mas enfim, voltando a parada da crise de identidade, eu fazia muitas coisas na igreja, para Deus, ok? Por que eu estou falando isso? Não sei, mas no fim das contas a salada vira uma coisa boa, amém? Você vai igual buffet, você vai pega uma alfacinha, uma rúcula, nem sempre na hora combina, mas depois você põe tudo lá no prato e fica lindo. Assim é essa palavra que eu quero trazer para vocês, ok? Não é um prato montado, mas é uma saladinha que a gente vai botando um pouquinho. E no fim vai ser gostoso. Amém? Que eu só sei fluir assim. Até perguntaram como é que ia ser a palavra, eu ia dar os versículos aqui. Eu falei, olha, eu posso até dar os versículos que eu planejei, mas se vai mudar eu não sei. Mas enfim, para dar essa introdução, por muito tempo da minha vida ministerial, vamos dizer assim, eu achava que eu era o que eu fazia. E por muito tempo eu falava, mas Senhor, eu faço para Ti. E a maioria das perguntas que eu recebo, porque eu faço bastante aconselhamento pela internet, através do Instagram ou do meu e-mail, eu respondo muitas pessoas, principalmente meninas e mulheres, jovens, casadas, enfim. E a maioria das perguntas, pastora Fernanda, é assim, como eu descubro qual é o meu chamado ou qual é o meu ministério? Dá para diminuir um pouquinho o agudo, que aí não vai apitar. Obrigada. Quem já foi do louvor sabe mexer nessas coisas, né? O Rodolfo fala, você só pede para diminuir o médio. Eu disse, porque a minha voz é a média, então ela fica média. Aí hoje eu pedi o agudo, vou falar, amor, hoje eu pedi para diminuir o agudo. Tipo, tô ficando com o ouvido bom. Mas o que por muito tempo da minha vida eu achei que eu tinha que descobrir qual era o meu chamado. E é engraçado, porque hoje parece que todo mundo vem para Jesus antes mesmo de descobrir quem você quer saber qual que é o seu chamado, qual que é o seu ministério. E na verdade o seu ministério, o seu chamado, ele pode ser mutável. Você pode fazer várias coisas. Por exemplo, a minha sogra, ela é formada em medicina, mas ela fez pediatria. Só que quanto tempo que a senhora exerceu a pediatria? Bem pouco, não foi?
Até a pastora perguntou, ela falou, mas ela é médica do quê? Ela disse, ela é pediatra, mas ela exerceu mais funções administrativas em hospitais do que propriamente dita pediatria. E hoje ela trabalha... De que são... Como é que é? A saúde da família, isso. Como é que é o nome da cidade, Cassara? Como é que é aquele bairro? São Sebastião. Eu sabia que era São alguma coisa. São Sebastião. Onde ela serve lá, o que acontece? Ela ainda trabalha. E ela fala, e às vezes eu ligo para ela, ela tá lá, olha minha filha, eu vou atender rapidinho que eu tô com um paciente aqui na sala. E tipo assim, e era uma coisa que ela já não fazia há quantos anos? Que a senhora não atendia paciente. 22 anos dirigindo hospital e posto de saúde e clínicas. E hoje ela voltou a atender pobres no bairro lá de São Sebastião, na mesinha, medindo febre, batimento cardíaco. E eu acho isso muito legal. Por quê? Porque isso é como a gente é no corpo de Cristo. Não significa que você fez uma coisa por um tempo, que o resto da sua vida você vai fazer aquilo. Não significa que porque eu cuidei de crianças na igreja por um tempo, que agora o meu ministério vai ser só cuidar de filho dos outros. Porque eu mesmo não tenho. Mas o que acontece? Não é um tempo. Sabe o que? O povo de Israel no deserto, quando Deus libertou o povo da escravidão no deserto, o povo falou, eu vou dar uma terra, a promessa, a terra prometida. E era um lugar que eles demorariam pouquíssimo tempo caminhando para chegar. Só que eles levaram 40 anos. E tem coisas na tua vida, o que eu quero falar nessa noite? Eu quero falar sobre a gente aprender a esperar. E isso é uma das coisas mais difíceis, porque a gente não sabe esperar. A gente é uma geração imediatista. A gente tem uma pipoca que faz em 3 minutos e dá 1 minuto você já está lá na frente do micro-ondas. Meu Deus, que demora. É ou não é? Depois água para esquentar. A água esquenta naquela chaleira elétrica, agora é uma beleza. Antigamente era só na chaleira, demorava e apitava, o leite tinha que ferver. Quem é do tempo do leite que derramava fervendo? Era um caos e ficava aquele cheiro e tinha que limpar o fogão. Hoje em dia a gente põe lá programadinho e a gente ainda acha que demora. Porque o nosso cérebro acostumou a não ter que esperar. Só que com Deus não é assim. A promessa de Jesus era que Ele enviaria o Espírito Santo. E Ele mandou o povo esperar em Jerusalém. E eu vou chegar nessa parte da mensagem. Mas o povo de Israel, ele demorou 40 anos para chegar na terra. E sabe quantas pessoas daquela época que saíram, que foram libertas? Durante esses 40 anos, morreu todo mundo. Só 2 pessoas, dos 3 milhões de pessoas, chegaram lá. Que foi Josué e Caleb. Até Moisés morreu antes de chegar na terra prometida. Mas por quê? Porque eles murmuravam muito tempo, eles não estavam preparados. Tem coisas que, tipo assim, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Ou seja, o que isso quer dizer? Que para Deus não tem tempo. Para Deus ter levado 40 dias, ou 40 meses, 40 semanas, ou 40 anos, foi a mesma coisa, porque Deus só permitiu eles entrassem quando fosse o tempo. Você ministrou o louvor, você disse que você perdeu o seu filho, porque vai ser o tempo que Deus vai te dar. Você pode pensar, eu esperei 10 anos para engravidar, mas 10 anos para Deus é 10 horas, porque o nosso Deus é Senhor do tempo. Você pode repetir comigo, o nosso Deus é dono do tempo. A gente canta muitas vezes aqui no louvor que Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Até o Rodolfo tem uma música linda que canta isso. E a gente fala que Ele é o alfa e o ômega. O que é o alfa e o ômega? O alfa é a letra A. Ômega é o Z, no grego. Então, o que quer dizer? Que Ele é o começo e o fim. Ele é aquele que era desde o princípio. Ele é hoje, porque Jesus está vivo. E Ele há de vir, porque Ele é eterno. Ou seja, não há tempo para Deus. Então, o que eu quero dizer? Não interessa o que você está fazendo para Ele hoje. Isso não te define. Porque você é quem você é nele. Eu, por muito tempo da minha vida, achei que eu era a Ali do louvor. Eu achei que eu era a Ali da intercessão. Eu fiz aqueles cursos de libertação e trabalhava com cura interior e libertação e amava. E eu, por muito tempo, achava, nossa, meu ministério é libertação. E hoje, tipo assim, nem demônio manifesta mais. Ninguém mais quer fazer libertação. Os tempos mudam. Deus, Ele muda. Sabe o que Ele fala? Ele fala em Isaías, Ele fala assim, olha, eu faço uma coisa nova. Por acaso vocês não percebem?
Um dia Deus abriu o mar e fez o povo passar seco. Outro dia ele pega e diz assim, e hoje eu ponho um rio no deserto. Ou seja, não é porque Deus fez um dia com você daquele jeito, que vai ser sempre daquele jeito. Porque Ele é uma coisa nova. Deus é Deus de novidade de vida. Todo mundo acha, eu vou virar crente, vai ser chato. Bem pelo contrário, querida, é novidade de vida todo dia. A Bíblia é uma só, mas aí você lê ela um dia, ela fala uma coisa. Você lê amanhã, é outra diferente. Você lê daqui uma semana, você fala, meu Deus, onde é que estava isso escrito que eu nunca vi? Alguém já passou por isso? Tem uma amiga minha que às vezes ela me liga e fala assim, você já viu aquele lançamento da Bíblia? Eu falo, que lançamento, Mary? Ela fala aquele, Mateus 5. Aí... Aquele do amar o inimigo, virar outra face. Ela fala, porque eu ainda não aprendi isso. E toda vez que eu leio, parece que eu nunca tinha lido. Porque ela ainda não conseguiu aprender. Então, o que acontece? A nossa Bíblia, ela não vai mudar. Só que a gente muda e Deus muda. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus ele não diz que Ele fez algo errado. Mas Ele é um Deus mutável, porque Ele faz diferente todas as coisas. Eis que faço uma coisa nova. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. É toda manhã, ou seja, para cada manhã tem uma porção nova de Deus para a tua vida. Por isso que na época do deserto, o que aconteceu? O povo tinha fome, certo? E lá no Egito, eles eram escravos. Eles comiam alho, cebola, melão, sempre a mesma coisa, pepino. E aí o povo foi para o deserto e não tinha... Deserto não tem lavoura, não tem plantação, não tem nada. Só que Deus mandava todos os dias o maná. O que era maná? Maná era uma coisa doida, uma comida doida que caía do céu. Todos os dias. 2 vezes por dia. De manhã no cair da tarde. E o povo ia lá, pegava para comer. Maná, eu não faço a menor ideia como é que deve ser esse negócio. Deve ser, sei lá, um pão sírio. Por isso que Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, eu sou o teu alimento. Porque naquela época, por que para o judeu é mais fácil entender a Bíblia? Apesar deles não crerem que Jesus é o Messias. Por que é mais fácil? Porque tudo que Jesus falava tinha a ver. Jesus era judeu, então ele falava, eu sou o pão que desceu do céu. Tipo assim, eu sou tudo que você precisa. E o maná no deserto, todos os dias, caía aquele pãozinho, que a gente nunca vai saber como é que é. E o povo comia e não podia guardar para amanhã. Por que não podia guardar para amanhã? Porque ele embolorava, estragava. Então não adianta falar assim, amanhã eu não quero pegar maná. Eu vou pegar um montão hoje para durar a semana inteira. Não adianta. Mas tudo o que aconteceu no Velho Testamento é profético para a nossa vida, para a gente entender. Não adianta eu pegar e achar que só domingo eu vou me alimentar de Deus e vou conseguir sobreviver a semana inteira. Não, fica podre, você nem lembra mais o que falou. Não adianta, eu tenho falado isso, não adianta você achar que em 2 horas de culto você vai chorar, vai ser cheio do Espírito Santo, vai ter uma palavra super boa e você tem que sair daqui dando no fogo. Não. Às vezes acontece, mas não é uma regra. Porque a manifestação de Deus independe de mim e de você, Ele vem quando Ele quer. O Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você, sim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seu culto. Para de esperar que a gente tem que fazer tudo por você. Que eu tenho que, aliás, eu tenho que dar uma palavra bem boa para você sair daqui bem feliz. O louvor foi bom, mas não cantou aquela música que eu queria. Eu queria aquela do Quero Conhecer Jesus, nem tocaram. E aí tem gente que ainda senta aí e fica dando nota. Hoje foi mais ou menos. Hoje não é o pastor. Pensei que era o Rodolfo que ia pregar, agora a mulher dele. Pois é. Mas sabe, não é? Mas quantas vezes eu estou sentada aí e eu faço isso? Então eu não estou falando de vocês que não acontece comigo. Eu estou falando porque acontece comigo. Às vezes eu chego na minha igreja e falo, não é o pastor Luiz. Tipo, já faz cara feia. Eu olho para o Rodolfo, nós vamos embora mais cedo, estou com fome. Aí não quer ladrão de culto pior do que o estômago, porque você ficou com fome e acabou o culto. Pelo menos para mim, que sou esfomeada. E aí o culto começa antes da gente sair de casa. Eu tinha água aqui e nem vi. O culto começa antes de você sair de casa. A Bíblia diz que me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. E o culto pode começar antes de você sair de casa e o culto pode acabar no meio do culto para você. Porque cada um faz o seu. Se você está aqui e começa a pensar em outra coisa, acabou o culto, querido. Não é porque a sua bundinha está sentada aí que você está no culto. Jesus falou,
ele repetiu o que o profeta disse: o meu povo me louva com lábios, mas o seu coração está longe. Ou seja, Deus, ele fala assim, que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Então não adianta eu estar de corpo presente e a minha mente está em outro lugar, porque eu não estou aqui. Aí tem gente que fica de domingo em domingo, ou de domingo e quarta, domingo, e aí abre domingo que vem, vai abrir a Bíblia, está na mesma parte que eu li hoje. Aí você vai abrir e vai estar lá em Lucas 26. Aí você acha que a sua vida vai mudar de domingo em domingo, de 40 minutos de palavra que alguém teve que estudar para você? A sua vida vai mudar? Por isso tem um monte de gente que está anos e anos na igreja, mas não é igreja. Porque não descobriu que quem faz o culto é você. Você acha que você tem que servir, ser servido. As pessoas vêm como vêm num restaurante. Vou lá no Coco Bambu escolher. Ai, hoje eu não quero o camarão tal. Como é que é o nome do famoso? Internacional. Eu quero o camarão brasileiro. Só que a igreja não é menu. Porque o Jesus falou, o Filho do Homem não se manifestou, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Por isso que quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, eles falavam para ele assim: não, Jesus, você não pode lavar o nosso discípulo. Ele falou: lavar os nossos pés. Ele falou: se eu não lavar os pés de vocês, eu não tenho parte com vocês. Porque o Filho do Homem veio para servir. A gente precisa entender a servir os irmãos, a servir os outros, a servir na igreja, sim, mas não é porque você serve na igreja que você é alguma coisa. E por que eu estou falando tudo isso? Só porque eu não sou pastora? Não, é porque eu entendi que não é o que eu faço que define quem eu sou. E sabe quanto tempo que demorou para eu aprender isso? 4 anos. Já crente, na igreja, chegou um belo dia onde teve um apelo da palavra, a palavra foi muito... Sabe aquela palavra que fala com você? Eu lembro que eu fui para o altar chorando, eu lembro até o canto da igreja que eu fiquei, era mais ou menos aqui. Eu lembro da poça de baba e lágrima que eu fiz no chão. E Deus pediu assim para mim, o Espírito Santo falou assim para mim: eu quero que você entregue para mim todos os seus personagens que você acha que você faz para mim. E Deus mostrou o meu filminho para mim. Parecia que eu estava me assistindo. E parece que é aquele filme 8mm, sabe? Aquele bem devagarinho com barulhinho. Eu tive essa visão. Eu me vi ministrando louvor com meu coração sujo. Eu me vi orando para as pessoas, esperando que alguém fosse dizer: nossa, sua oração é muito bonita. Eu me vi orando para pessoas, dizendo: nossa, tomara que ela seja curada, para que a mim seja glória. Eu me vi cantando e falando: nossa, eu canto muito melhor do que ela. Meu Deus, a minha voz é muito mais ungida. Eu me vi muitas vezes pregando, porque eu já pregava. Às vezes as pessoas falam: você começou a pregar agora. Não, eu prego há 15 anos já. Só que Deus me escondeu porque eu era tão soberba que não podia me exaltar na época. Ninguém ia me aguentar. Já não me aguentam hoje. Mas o quê? Tudo tem um tempo. E Deus mostrou para mim, e eu tive vergonha de mim. Eu era um avestruz na frente do altar ali, querendo cavar. Eu cavei o chão, eu raspei aqui assim, ó, no carpê da igreja. Porque eu estava cavando literalmente um buraco com a minha cara, porque eu queria sumir, porque eu tive vergonha de Deus. E eu estou dizendo que você tem que chegar nesse ponto? Não, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que eu comecei a entender que o que eu fazia não era quem eu era, mas quem eu era por dentro era o que Deus me via. Então não adiantava eu estar lá: olha, a missionária fulana está cantando, e aí agora, não, e agora você vai para a direita, e você vai para a esquerda, agora olha você, porque dá para manipular as pessoas cantando louvor. Se eu começar a falar assim: você que está aqui, chegou cansado, você que está triste, daqui a pouco você fala: nossa, eu nem estou cansado, mas sabe o que? Eu acho que sou eu. Às vezes você pode ser manipulado sem querer, totalmente diferente de quando o pastor chamou na oração, porque o que acontece? Quando a pessoa tem esse dom de cura, a pessoa sente no corpo a dor. O meu pastor é assim: quando ele sente, ele para tudo que ele está fazendo, fala: tem alguém aqui com uma dor no ombro, e ele fala que a dor no ombro dele não para enquanto ele não pega e não libera a palavra e não ora pela pessoa. Porque é um dom, um jeito que Deus usa. Mas tem gente, a gente pode se deixar influenciar. Quer um exemplo? Eu fui essa semana com o Rodolfo ver o filme do Freddie Mercury. Alguém assistiu? É o filme daquele cara lá do Queen. Ok. Vocês assistiram? Vocês choraram? Eu quase morri chorando. O Rodolfo se controlava. Eu só sentia um chorinho assim, ó.
Aí a gente saiu os dois mudos do cinema falando, meu Deus, o filme acabou comigo. Mas o quê? Hollywood tem o poder, claro que é uma história real, por isso que é tão real. Você sente a dor da pessoa, e o ator é muito bom. E, na verdade, os atores nada mais são do que bons mentirosos, certo? A pessoa ganha muitos milhões para mentir bem. Mas o quê? A gente saiu do cinema constrangido com a dor da pessoa. Eu estava sentindo a dor dele de ter que comprar amigos. Falei, meu Deus, ele não tinha ninguém. Ele foi na casa dos pais e ele teve que, meio que contratar alguém para ir com ele, porque ele não tinha ninguém. Então, era o cara que era adorado por todo mundo e não tinha ninguém, não tinha um amigo. Ele tinha vários gatos dentro de casa, porque ele não tinha amigos. E aí, o que eu quero te dizer com isso? Um filme, um ambiente, ele manipula as suas emoções, sim. Mas sabe o quê? A gente precisa deixar ser moldado pelo Espírito Santo. E aquele dia que eu tive aquele encontro, meu pessoal com Jesus e comigo mesma, porque quando você encontra Jesus, você se encontra. Por isso que é impossível você amar o próximo se não amar você mesmo. Porque ninguém dá o que não tem. Você precisa se descobrir. E naquele dia eu comecei a colocar todos os meus personagens ali. Cada um eu tirava uma camada. E os meus personagens eram o quê? Era a Ali do louvor, era a Ali do Rodolfo, era a Ali da intercessão, era a Ali que orava pelas pessoas que estavam possessas, aquela super espiritual que resolve tudo, que tinha algum problema de madrugada, era o meu telefone que tocava. Então eu amava que, nossa, é o meu telefone que toca. As pessoas ligam para mim. Então eu tive que tirar várias camadas, e aí naquele dia Deus falou exatamente isso para mim, como eu estou dividindo com vocês. Não é o que você faz para mim que te define, mas quem você é em mim que vai determinar o que você vai fazer. E ele falou assim para mim, e a partir de hoje, até que eu te fale outra coisa, eu não quero que você faça uma coisa na minha casa, na igreja. Ele falou, eu não quero nem que você leve água no altar. Você não vai cantar no louvor, você aqui no Mevan não vai cuidar das crianças, você não vai para a intercessão. Agora pensa quantos convites. E aí, quando é que você vai entrar para o louvor? Eu falo, então, estou orando. Quando é que você vai vir para a intercessão com a gente, que a gente está precisando de ajuda? Pastora, eu vou, um dia eu vou. Porque o que acontece? As pessoas associavam eu e o Rodolfo, a gente tem um monte de coisa para servir na igreja. Só que eu não estava podendo, porque Deus falou para mim, eu preciso te ensinar quem você é em mim. Então, antes de você perguntar qual que é o seu chamado, qual que é o seu ministério, o que você vai fazer para Deus, você precisa se ganhar para Ele. E é esse o problema, que muita gente pula essa parte. E aí depois você entra, depois de um tempão, entra em crise, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu faço. Eu não sei qual que é o meu chamado. E parece que, e o que acontece? O chamado parece que vira uma vaidade, você dizer que você faz alguma coisa. Só que o teu chamado pode variar. Um dia você pode fazer uma coisa, outro dia você pode fazer outra. E eu gosto sempre de usar esse exemplo, que tem 3 cegos que Jesus curou na Bíblia, relatados. A Bíblia diz que se fossem escrever todos os milagres que Jesus fez, ia faltar folhas. Ou seja, esses são os 3 que estão ali escritos. Mas teve muitos outros que Jesus curou. E o primeiro cego que aparece na Bíblia que Jesus curou era o cego de Jericó. É aquele que fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus chega na frente dele e fala, o que queres que eu te faça? Eu acho louco porque talvez se fosse qualquer outra pessoa, a pessoa ia pedir alguma coisa carnal para Deus, para Jesus. Mas o cego discerniu que ele era o filho de Davi. E ele falou, eu quero ver. Aí pra gente hoje, que a gente sabe a história, o final da história, é meio óbvio. Você fala, claro, o cego pediu para ver. Mas não era óbvio? Não era óbvio. Jesus não tinha morrido, nem ressuscitado, nem mandado o Espírito Santo, nem nada tinha acontecido. Jesus era um homem normal. Mas aquele cego que nem tinha olhos, ele discerniu no Espírito que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Então quando Deus se apresentou para ele, ele perguntou, o que queres que eu te faça? Eu sempre falo, talvez se fosse eu ia dizer, me leva no banheiro, ou me traz um copo d'água, me dá um número 1 do McDonald's. Ia pedir alguma coisa que alguém pudesse fazer. Mas ele pediu uma coisa que só Deus pode fazer. E com essa deixa eu quero te encorajar a quando você for ter um encontro seu com Jesus,
Quando Jesus estiver na tua frente te perguntando o que queres que eu te faça, peça coisas espirituais para Ele. Não peça coisas que o dinheiro pode comprar, ou que o teu esforço pode fazer. Peça coisas que só Deus pode fazer. Sabe o que Deus pode fazer? Te ensinar a perdoar. Sabe o que Deus pode te ensinar, que dinheiro não compra? A mudar teu coração, a ser uma pessoa amorosa, a ser uma pessoa que não pensa mal, a ser uma pessoa que consegue olhar para as pessoas e ter compaixão. Porque às vezes a gente olha, é automático, a gente pensa mal. Só que Deus, em Ezequiel, diz que Ele tira o nosso coração de pedra e põe um de carne. Isso só Deus pode fazer. E a minha mensagem nessa noite é sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o único que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por que muita gente para de fazer as coisas e não tem entendimento? Tipo, para de sair na balada, para de transar, para de beber, para de fumar, para de curtir por aí. E acha que isso, você está bem. Tipo, nossa, eu vou todo domingo na igreja, eu até dou oferta, dou dízimo, eu parei disso, parei daquilo, para aquilo outro, e a minha vida não muda. Claro, porque você só parou de fazer coisas. Isso não significa que você teve uma mudança interior. Porque eu posso não fazer, mas eu posso pensar. E Jesus falou que assim como eu penso, assim Ele é. Então Ele fala assim, a lei diz que aquele que for pego em adultério com alguém deve ser apedrejado. Mas Ele diz, eu porém vos digo, se alguém olhar para uma mulher e cobiçar, já se imaginar com ela, já pecou. O que Ele quer dizer com isso? Que Ele quer mudar a gente por dentro, não por fora. Não adianta eu viver sempre me controlando por impulso, que uma hora eu vou estar um dia mal e pegar, quer saber, tomo tudo. E aí o que acontece? As pessoas largam Deus. Quantas pessoas que eu conheço que viveu se controlando, sem ter uma mudança interior. Aí o dia que ela cai, porque o dia mal vem para todo mundo. Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Ele venceu, a gente vence. E Ele fala, por que vocês andam ansiosos? Ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, pelo que vão comer, pelo que vão vestir. Ou seja, a gente está sempre sofrendo por antecipação de coisas que nem aconteceram. Não dá para viver no mundo das infinitas possibilidades. Jesus falou, não andem ansiosos, porque basta cada dia o seu mal. Ah, tem dia mal? Tem dia mal. Claro que tem dia mal. Vocês acham que Jesus não tinha dia mal? Você acha que Jesus não se decepcionava com as pessoas? No dia que Jesus foi traído, que Ele ia ser crucificado, Ele pediu para os discípulos orarem com Ele. Quando Ele chega, os caras estão dormindo. Aí Ele pega e dá uma bronca e você fala, não conseguiram nem orar comigo uma hora. Mas por quê? Porque na hora que Ele mais precisou, Ele ficou sozinho. Sabe por quê? Para o diabo nunca acusar Ele. Ah, é porque tinha alguém que te ajudou. Jesus, na hora que Ele mais precisou, Ele ficou só. Até na hora da cruz, quando o céu ficou preto tudo, Ele olhou para o céu e falou, Pai, por que Tu me abandonou? Só que Deus tinha abandonado Ele? Não. Mas Ele estava sentindo abandonado. Então, muitas vezes, se você está se sentindo abandonado, não significa que Deus te abandonou, mas é por um propósito. Talvez você, naquele momento que você perdeu o seu bebê, você se sentiu abandonada por Deus, mas Deus está falando, calma, filha. Você não sabe. Você não sabe da Mission Terce. Era para ser engraçado essa parte. Né? É que tá sério o negócio. Mas enfim, às vezes a gente não entende os propósitos. Jesus não entendeu. Jesus estava lá na cruz e falando, meu Deus, me abandonou. Era só o que faltava agora, todo mundo me abandonar, tu também. Era assim que eu falaria. Fala, pronto, estou aqui por tua causa, Deus. Estou aqui por tua causa. E na hora que eu mais preciso, na hora que está mais doendo, sumiu Deus. Mas Deus sumiu? Não. Mas Jesus estava se sentindo. Por isso que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Eu não posso viver pelo meu sentimento. Porque se eu esperar sentir as coisas, eu sou enganada. Entende? Ah, não, eu não senti de perdoar aquela pessoa. Não, você nunca vai sentir de perdoar ninguém. A gente sente raiva, ódio, vontade de matar. Tipo, de orar para Deus pesar a mão, né? Tipo assim, faz uma oração gospel. Eu vou orar para ela, para Deus. Isso. Tipo assim, de preferência, não precisa ser um raio, mas podia ser um carro atropelar. Porque a nossa carne é assim. Aí, claro, a gente entra em negação, fala, não posso pensar isso. Mas tipo assim,
para a gente ter um coração de misericórdia, só o Espírito Santo para te convencer. E aí, voltando ao assunto de que o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado, da justiça, do juízo, é o quê? Não adianta eu ser convencida por palavras de alguém, se o Espírito Santo não revela isso para mim. Por exemplo, quando eu me converti, eu ainda fumava. E eu falava, esse negócio de fumar, né? Que chato esse negócio. Aonde está na Bíblia que não pode fumar? Aquela coisa de crente chato. É claro que não está na Bíblia, porque não existia cigarro na época. Mas eu falava assim, eu só vou parar de fumar. Falava para Deus. Quando o Senhor me provar que isso é errado. Ok? Aí eu lembro que eu comprei a carteira de cigarro e o Espírito Santo falou para mim, eu não preciso falar para você, a própria carteira fala para você. O Ministério da Saúde adverte fumar prejudicial à saúde. Aí era... Não precisa estar na Bíblia, querida. Está aqui, ó, uma foto bem horrorosa de um pulmão preto. Era um pulmão assim, sabe aqueles pulmão dessecado horrível preto? Aí você fala, ups, não me convenceu, não foi o Espírito Santo. Aí um dia eu lembro que eu fui ouvir uma palavra, eu lembro até hoje, era do Miles Monroe, o negão das Bahamas, aquele cara cheio da autoridade, ele tinha muita revelação na palavra. E eu lembro que ele pregou sobre domínio, de ter domínio próprio. Aí ele falou assim, as pessoas elas acham que elas mandam em tudo, que elas são poderosas, que elas têm domínio sobre as coisas. E aquele cara que acha que é o poderoso, ele é dominado por uma folha de cocaína. Aí aquele outro acha que é super poderoso e dominado por uma folha de celulose, que é o dinheiro. Aí aquela outra modelo acha que é linda, maravilhosa e dominado por uma folha de tabaco. Deus criou o homem para dominar sobre as coisas, não para ser dominado. E aquilo eu falei, uau! Agora eu entendi. Por quê? Porque Deus te fez para ter controle. Aí a gente fala assim, tem um monte de coisa que a gente às vezes ignora que é pecado, mas, por exemplo, a glutonaria, por exemplo. Comer demais é pecado. Por que é pecado? Porque comida faz mal? Não. É porque você está sendo dominado por aquilo. Não, a gente não pode ser dominado pelas coisas. Por isso que a gente faz jejum. Para aprender a dominar sobre as coisas. Porque se você consegue dizer não para a comida, que é a tua fonte de vida, você consegue dizer não para qualquer coisa. E aí, voltando ao maná no deserto, que Deus dava todos os dias. Aquela comida que era para aquele dia, não adiantava guardar para amanhã. E o que eu quero dizer com isso, antes da gente entrar na mensagem propriamente dita? É que Deus tem uma palavra para cada dia da sua vida. Não adianta você achar, ou você vir na igreja uma vez por semana, ou você ler a Bíblia uma vez por semana, ou até assistir um culto, uma vez, 2, 3 por semana. É bom? Sim, é maravilhoso. Mas não é o suficiente para te fazer firmar. Para fazer você descobrir quem você é nele. Então você pode, por um tempo, isso vai ser suficiente, ok? Mas tem uma hora que você vai precisar ter a sua comunhão com Deus. Porque Jesus, Ele nos ensinou que quando a gente fosse orar, a gente orasse assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. O reino de Deus não é para quando você morrer. O reino de Deus não é para quando Jesus voltar. O reino de Deus não é para quando vier o arrebatamento. Não, o reino de Deus é para agora. O reino de Deus e a sua justiça. Por isso que Jesus falou: buscai antes o reino e a sua justiça. E tudo é acrescentado. Só que o problema é que a gente inverte a ordem das coisas. A gente quer o tudo que seja acrescentado e o reino e a justiça. É o reino de Deus quando Jesus voltar. Mas o reino de Deus é agora. O reino de Deus é o quê? A Bíblia diz que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Ou seja, não é desse mundo. Ele não vai satisfazer os desejos da tua carne. Ele falou: o meu reino não é desse mundo. Tanto que quando foram crucificar Jesus, botaram uma plaquinha em cima da cabeça dele: Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus. Porque ele falava: tu fala tanto de reino. Porque a mensagem de Jesus era o quê? O reino. Aí eles falavam: que reino que tu está falando? E ele falava: olha, o reino de Deus não é desse mundo.
João Batista, que veio antes de Jesus para preparar o caminho e pregava o arrependimento, ele pregava no deserto e falava: se arrependam, ou seja, mudem. Mudem o jeito de pensar, mudem o jeito de agir, mudem o jeito de falar. Se arrependam, se arrepender é mudar. Olha, eu pensava isso, hoje eu já não quero mais pensar. Eu não perdoava, mas agora eu perdoo. Antes eu não gostava daquela pessoa, agora eu gosto. Já aconteceu assim, às vezes, quantas pessoas na minha vida que eu tinha birra, falava: eu não vou com a cara dela. Aí conhece e estou amando a pessoa. Aí eu não sei se eu amava desde o princípio, tinha inveja, ou se foi o Espírito Santo que mudou meu coração, mas tanto faz, o que importa é que agora eu estou amando. Porque geralmente, às vezes, as pessoas que não gostam, que você não gosta, de graça, é porque tem alguma coisinha que a pessoa tem que você não, e você... Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Quantas pessoas que eu não gostava e depois acabo conhecendo. E fala: nossa, era tudo da minha cabeça. Então, eu não posso dizer assim: eu sou assim e pronto. Porque a gente é mutável. Você muda. Você muda. E teve outro cego na Bíblia. Aí eu lembrei onde eu estava. Tinha outro cego na Bíblia. O primeiro foi, Jesus pediu para ele: o que queres que eu te faça? Ele abriu os olhos e viu. Na hora. Jesus nem fez nada. Jesus só falou: abre os olhos e vê. E o cara viu. Teve um outro cego que Jesus foi orar por ele. E Jesus orou e perguntou para ele assim: o que vês? Como você está vendo? Tu consegue ver? Ele falou: estou vendo homens como árvores. E a Bíblia diz que Jesus orou de novo, e então ele viu claramente. Ou seja, até Jesus orou 2 vezes. Deixa aí para você. Tem que falar: eu já orei. Não, tem coisa que tem que orar de novo. Tem coisas que a obra não é completa de uma hora para outra. Aí você fala: será que Jesus orou errado, que ele não foi curado de imediato? Não, era o processo na vida da pessoa. Ele teve uma experiência, ele olha, a primeira vez eu comecei a ver um vulto, depois eu comecei a ver, e hoje eu vejo. Foi a experiência dele. E teve um outro cego na Bíblia, que muito tempo eu pensei, né? O que ele fez de errado, que ele teve que andar 10 quilômetros até o tanque de Siloé? Tipo assim, Jesus tinha esse cego de nascença, Jesus estava andando, e as pessoas trouxeram ele para Jesus, porque sabia que Jesus curava. Então vamos levar esse cego aí, já que ele cura cego por aí, né? Vai que o não a gente já tem, né? Bônus se Jesus curar ele. Trouxeram aquele cego de nascença até Jesus, e até perguntaram para Jesus: quem pecou, ele ou os pais? Porque naquela época, muito daquele negócio de maldição hereditária. E Jesus falou: olha, nem ele pecou, nem os pais, mas aconteceu isso nesse tempo para que se manifestasse nele a glória de Deus. Tanto é que a gente está falando até hoje, dando glória a Deus, que Jesus curou o cara. Só que ele era cego de nascença, e Jesus fez o quê? Jesus pega e cospe no chão. Sabe que judeu, eles são nojentinhos. Cuspe para judeu é coisa imunda. Chão, Deus me livre, eles lavam o pé para tudo, lavam a mão, e não podem comer sem lavar, não podem entrar na casa sem lavar o pé. Aí Jesus pega e cospe no chão, faz uma laminha bem nojentinha, que se fosse hoje a gente já ia ter nojo, imagina na época. Faz uma laminha bem nojentinha, passa no olho do cara, se não bastasse, passa no olho dele e fala assim: vai te lavar no tanque de Siloé. O tanque de Siloé, do lugar onde ele estava, diz os teólogos lá que estudam, da onde estava, supostamente aconteceu isso, o tanque era 7 milhas, ou seja, mais ou menos 10 a 12 quilômetros a pé. Então você fala: o que um cego fez que viu na hora? O outro teve que orar 2 vezes, e o outro teve que andar 10 quilômetros, coitado, estava pagando os pecados. Tipo, por que Jesus não poupou, né? Ainda pega, não é senso de humor se mandar um cego andar 10 quilômetros? Tipo, onde é que o tanque de Siloé? Para lá! Tipo, o cara deve ter se perdido no meio, sei lá. Eu me perderia. Não tinha aquela coisinha que... nas calçadas bonitinhas, que no aeroporto tem uma coisa que me irrita às vezes no aeroporto. Eu vou passar a mala e tem aquelas coisinhas para cego. Aí eu falo assim: bom, o cego que foi para os tanques de Siloé, não tinha ninguém para ajudar ele. Aí eu disse: agora a gente tem essa tecnologia. Não tinha tecnologia. O cara teve que achar o tanque sozinho, de boca em boca. Ou seja, teve esforço. Tem coisas na tua vida que Deus vai fazer de graça. Tem coisas na tua vida que você ganha na hora. Tem coisas que você tem que orar 2 vezes. E tem coisas, querido, que você vai ter que andar 10 quilômetros. Tem coisas que tem esforço. E sabe o quê? A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Ou seja, exige esforço. Ou seja,
a salvação é de graça, mas o reino de Deus, você viver o reino aqui, custa caro. Viver o reino é o quê? É ser discípulo de Jesus. E ele falou, aquele que quiser ser meu discípulo. Ou seja, Jesus não ficava implorando para ninguém, não. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz, então vem. Ou seja, não é assim, ai, venho, lá, não. Trio elétrico e Jesus atrás. Quer dizer, Jesus no trio elétrico e a gente atrás. Não é assim. Tem um preço a pagar. Tem coisas na tua vida que Deus vai fazer na hora. A salvação, o esclarecimento, às vezes você recebe um perdão, você se sente amado, você recebe um abraço de Jesus. Você vem e recebe uma palavra para você, parece que o culto todinho foi para você, e você se sente tão especial, tipo, nossa, Deus sabe quem eu sou. Sim, por isso que Ele é Deus e nós não. Ele sabe quem você é. É louco para o nosso entendimento, mas Ele é Deus. Ele te gerou. Ninguém pode reproduzir um nascimento. Tipo, a gente pode fazer inseminação artificial, mas quem põe o espírito ali é Deus. Não tem como reproduzir. O homem não tem poder de fazer aquilo. Não tem. Ele pode clonar, pode colocar lá, mas para botar o fôlego de vida é Deus, é milagre. Ninguém pode determinar isso. Então o que? Deus sabe, Ele te fez com uma única impressão digital. Na minha casa, eu tenho aquele negocinho para botar o dedo lá. E às vezes, se eu vou na manicure, por exemplo, e ela tira muito a cutícula, eu vou botar o dedo lá e não lê. Aí tem que botar o código. Porque é exatamente a minha digital, é só a minha e a do Rodolfo que entra. Ninguém no mundo, você vai tentar lá entrar na minha casa, não vai entrar. Aí você não acha louco que tem bilhões de pessoas no mundo e a tua impressão digital não é igual a de ninguém? Eu não consigo entender. Então, por que você acha que Deus vai fazer com você igual que fez no outro? Deus tem uma medida para você. Deus tem um jeito de falar com você. Não é porque aquela pessoa foi liberta em um toque que você também vai ser. Tem pessoas que falam para mim, nossa, o Rodolfo foi liberto das drogas, em 2 semanas ele parou de tudo. E eu falo, pois é, também não sei explicar. Mas ele sentiu nojo, da noite para o dia ele resolveu que não usava mais droga e nunca mais usou. Nunca mais. Eu tive recaídas várias vezes. Só que ele não. Eu falava, como assim? Eu que conheço Jesus há um tempão. Estou aqui tentando me converter a vida inteira. Pedalando para conseguir. O cara vem, nem entende nada de Deus, pega, aceita Jesus e se converte da noite para o dia. Vocês acham quantas vezes eu achei que não era justo? Inúmeras vezes, tia. Falando, não é justo, eu estou aqui tentando anos a fio me converter. O cara vem, não valia nada, boca suja, não fala mais palavrão, nunca mais falou. Se o Rodolfo falar cocô, eu falo, meu Deus, porque ele não fala. Ele foi falar com a Jana esse dia, mandou um emoji, né, porque ele não escreve. Ela estava fazendo a agenda dele, ele falou, não, meu Deus, estão viajando demais. Que ele reclama, né? Estou viajando muito demorado. Aí ela falou, mas tem um negócio para você fazer segunda-feira. Aí ele mandou um emoji, ele mandou um arzinho e falou, o que é um pum para quem já está... Aí eu falei, nem a palavra ele escreve, só mandou o emoji. Mas por quê? Porque Deus fez uma transformação. O meu marido era um cara que, tipo assim, ele falava muito palavrão. Mas assim, não só nas músicas, era na vida dele. Aí você fala, nossa, mas aí... porque ele mudou por dentro. Porque também não adianta eu parar de falar se eu continuar pensando. Vocês entendem? Também Deus também não quer que você fique de molho no ombro e saia branquinho em 10 minutos, entendeu? Não é clareamento a laser. Né? Aquele clareamento você tem que botar a plaquinha várias vezes e não tomar café, e não comer açaí, não tomar vinho, porque mancha o dente. Então tem coisas na nossa vida que vai ser aos poucos. Eu não sei qual que é o teu processo. Eu só sei de uma coisa. Jesus falou pra gente que a gente precisava esperar a promessa de Deus. Qual que é a promessa de Deus? O Espírito Santo. Jesus veio, ele nasceu de uma virgem. Quem entende que isso é um milagre? Uma virgem dá à luz. É milagre. Jesus, a primeira coisa. As coisas de Deus são loucas. Sim, querido, você crê num Deus que nasceu de uma virgem. Se você não consegue ver que isso é coisa louca, então não sei o que você está fazendo aqui. Porque já começa assim. Tipo, morreu e ressuscitou. Claro, todo mundo.
Quem nunca ressuscitou alguém, né? Tipo, normal. Não, é coisa doida. É curar cego, tipo assim... Tipo, esses dias eu estava vendo, até ontem compartilhei na igreja, que eu estava vendo um testemunho de uma senhora que ela nasceu sem um olho, ela tinha um olho de vidro, então ela só se enxergava com um. E aí o que acontece? Ela estava um dia num culto, e aí de repente ela começou a sentir um negócio no olho, uma coceira no olho, uma coceira no olho, daqui a pouco o olho de vidro dela caiu, ela foi juntou, foi no banheiro, quando ela foi ver, ela tinha olho. O olho brotou do nada. Aí ela tá aí a fotinho dela bem bonitinha, ela e o olho de vidro. E o olho perfeito. Olho azul ainda Deus fez, ainda caprichou. Mas sabe o que é? É milagre, não se explica. Então às vezes a gente tem que entender. Por que Deus fez na vida daquela senhora? Não sei, ela já era uma senhorinha. Talvez nem ia usar o olho mais. Já acostumou que não ia usar. Já estava acostumada com outro. Mas Deus fez isso na vida dela, não sei por quê. Que nem Jesus falou para o cego. Nem ele pecou, nem os pais, mas isso está acontecendo para se manifestar a glória de Deus na vida dele. Talvez Deus vai fazer coisas na tua vida só para você dizer glória a Deus. Glória a Deus não é o jargão do Cabo da Ciolo. Glória a Deus é quando as pessoas olham para nós e falam, nossa, Deus é maravilhoso porque fez algo na tua vida. Da glória a Deus... é você glorificar a Deus por coisas que só Deus poderia fazer. Um olho brotar, só Deus poderia fazer. Uma pessoa que era rancorosa perdoar, só Deus pode fazer. Porque aquela coisa, vaso ruim não quebra. Tipo, a gente é ruim às vezes. Para perdoar, aí as pessoas me perguntam, como é que eu faço para perdoar? Eu falo, olha, milagre.com.br. Entra lá, talvez tenha como aprender a perdoar. Não tem. Porque é uma coisa que o Espírito Santo faz em você. E aonde eu quero chegar nessa noite? Que Jesus poderia ter feito tudo isso. Ele poderia ter nascido de uma virgem, vivido 30 anos sem pecar, 3 anos de ministério, morreu numa cruz sem pecado, apanhou pra caramba, não blasfemou, não falou palavrão, não xingou, não amaldiçoou, não pediu para sair. Pede para sair, não pediu para sair. Jesus ficou ali e Pilatos ainda falou para ele, olha, se você quiser eu posso te liberar, fala uma coisa. Ele falou, não está na tua mão. Não está na tua mão me liberar ou não, eu estou me entregando. Tipo, só para deixar registrado aqui, vocês acham que vocês estão me matando? Não estão. É propósito. Só que aí o mesmo Jesus que falou isso, depois ele estava lá na cruz falando, meu Deus, estou na roubada. O Pai me abandonou. Porque ele era humano, apesar dele ser totalmente Deus, ele era totalmente humano. Por isso que Jesus entende as tuas fraquezas. Por isso que ele entende o que eu e você passamos nessa carne. Porque ele passou por isso. Falaram mal de você? Falaram mal dele. Perseguiram você? Perseguiram ele. Por isso que ele diz, olha, vocês são felizes se vos injuriarem, vos perseguirem, vos caluniarem, dizendo todo mal contra vós. Porque assim fizeram comigo com os profetas que vieram antes de vocês. Aí, só que ele diz assim também, só que se guardaram as minhas palavras, também vão guardar de vocês, porque a palavra de Deus, ela não volta para si vazia. E muitas vezes, sabe para quem que a gente tem que pregar? Para a gente mesmo. Sabe quem é que tem que ouvir teu testemunho às vezes? Você. Sabe quantas vezes eu e o Rodolfo, a gente contava o testemunho um do outro para o outro. Não, mas lembra aquele dia você estava mal, aí a gente orou e Deus fez. Aí eu falei, lembra você que estava aquele dia mal também, a gente orou e Deus fez. Né? Pronto, vamos, mais um dia. Porque é o maná de cada dia. É a porção do dia. Isso não significa que um dia você foi cheio de fé, que amanhã você já vai estar curando, expulsando demônio, curando enfermo. Não, porque talvez amanhã você não tenha fé. Por isso que amanhã você precisa. As misericórdias se renovam a cada manhã, por quê? Porque a gente precisa delas. Jesus falou, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a cada dia a sua cruz. Tome uma vez a sua cruz? A cada dia. Ou seja, sabe aquela coisa que a gente fala, né? Matar um leão por dia? Tem uma cruz para cada dia, querido. É um trechinho por dia. Só que ele falou assim, ele disse, diga ao meu povo que marche. A nossa caminhada com Deus é uma marcha longa e constante. Não é uma corrida de 100 metros que você vai... Era para dar um ânimo na palavra. Uma dinâmica na palavra. Não é aquela corrida que você vai 100 metros e morre no gás ali.
Porque você pode ver, o biotipo de uma pessoa que corre uma maratona de 42 quilômetros é totalmente diferente do biotipo de um atleta que faz os 100 metros rasos, 200 metros rasos. Que são aqueles caras torados, grandão. Porque eles precisam ter explosão. Mas aquele que faz a maratona, ele tem o quê? Resistência. E Deus não quer que a gente tenha explosão e depois largue ele ali. Ele quer que a gente seja resistente. Porque a maratona é 42 quilômetros. Ele diz, aquele que permanecer até o fim. Ele fala assim, aquele que me aceitar como Jesus Salvador vai ser salvo? Ele fala, aquele que permanecer até o fim. Porque tem muita gente que um dia ela aceita Jesus, mas depois ela nega. E em Filipenses fala que a gente tem que desenvolver com temor e tremor na nossa salvação. A nossa salvação é desenvolvida. O reino de Deus ele é desenvolvido dentro de você. Lembra que eu falei? O reino de Deus é tomado à força. E os violentos, os esforçados se apoderam dele. Jesus veio para trazer o reino, não para trazer a salvação. Vocês estão me entendendo? O sangue de Jesus não foi só para te salvar. O sangue de Jesus foi para trazer o reino para a terra. Ele abriu um portal entre o céu e a terra. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Foi isso que Jesus fez. Ele veio reconectar o nosso acesso a Deus. Quando ele morreu, o que aconteceu? O véu se rasgou. Ou seja, aquele sacerdote que só entrava no Santo dos Santos para falar com Deus uma vez por ano, ficou aberto para eu e para você entrar todos os dias. Todos os dias. Está rasgado o véu, o acesso a Deus. Quem é que fez? Jesus. Então Jesus nasceu de uma virgem, viveu sem pecar, morreu na cruz, ressuscitou. Ressuscitou. Milagre. Porque ele poderia ter morrido na cruz. Se ele não ressuscitou, não adiantava nada. É ou não é? Se ele não tivesse ressuscitado, a obra era incompleta. Aquele cego, ele poderia ter tido um encontro com Jesus, a laminha, tudo, o homem me falou que ia ser curado, mas se ele não fosse andando até o tanque de Siloé, ele nunca teria sido curado. Tem coisas na tua vida que você vai ter que andar, amado. Eu não sei qual é a parte da sua vida que você está, se você está recebendo tudo, que nem aquele primeiro cego, ou se você está naquela fase de você ter que perseverar em oração, orar mais de uma vez, ou se você é aquele que está no meio do caminho andando, sabendo, não, se eu chegar lá no tanque de Siloé, eu vou ser curado. Que nem aquela mulher falou, ela falou, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Só que tinha um monte de gente ao redor de Jesus, ela teve que se esforçar. Tem coisas que Jesus falou, ser curado. E teve gente que teve que ir até ele e pedir. Teve aquela mulher que ainda pediu e argumentou com Jesus. Ela falou, minha filha está lá endemoniada, você não quer orar por ela? Ele falou, não, eu não vim para os perdidos, eu vim para as ovelhas de Israel. Não é lícito dar as coisas santas aos cães. Ou seja, Jesus citou um provérbio para ela dizendo assim, não vou dar pérolas para os porcos. Aí ela falou, mas a gente pode comer das migalhas que caem da mesa. Aí ele falou, uau, você tem fé. Ela argumentou com Jesus e Deus abençoou ela. Tem coisas que a gente tem que argumentar com Deus. Porque Deus fala certas coisas para nós para nos fazer pensar. Deus não quer um monte de robozinho. A gente não vem com um programa para você aceitar tudo. Não, você tem o seu livre arbítrio. Que coisa louca isso aí. Eu não sei que fase da sua vida você está. Mas talvez você esteja no meio do caminho. E Deus está falando, espera. E com isso eu quero que você abra a sua Bíblia em João 14. João 14, 16. Aqui na minha Bíblia tem, no pezinho está escrito assim, a promessa do Espírito Santo. Foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu para nos enviar o Espírito Santo. Ele falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Ele falou, eu vou, mas é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. Quem é o Consolador? Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Tudo foi para que o Espírito Santo estivesse disponível para mim e para você. Tudo aconteceu. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, eu não sei bem o que o reino de Deus é, mas Jesus falou o que o reino de Deus não é. Ele falou, não é desse mundo, não está ali ou está ali. Ele falou, o reino de Deus está dentro de vocês.
O reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. Você pode repetir comigo: o reino de Deus está dentro de mim. Quando Jesus chegou na minha vida, o reino de Deus chegou com ele. João Batista pregava: se arrependam porque é chegado o reino, está próximo o reino. E Jesus, quando ele chegou, ele falou: se arrependam porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus é chegado. Sabe o que? Quando Jesus entra na tua vida, o reino de Deus entra com ele. Só que você precisa entender como viver no reino de Deus. E quem é que vai te ensinar? O Espírito Santo. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que vai te ensinar todas as coisas. Aqui, no versículo de João 14:16, Jesus fala assim: eu rogarei ao Pai, ou seja, eu vou pedir para o Pai, e Ele vai dar outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Ele fala: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, quem é que está com a gente? É o Espírito Santo. Jesus, o nosso Deus é um Deus triuno, ok? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O nosso Deus está nos céus. Jesus está sentado à direita de Deus. E quem é que Ele enviou para nós? O Espírito Santo. Quem é que está dentro de você? O Espírito Santo. A gente muito é pregado sobre Deus Pai, a gente fala muito sobre Jesus, a gente sabe muitas coisas a respeito de Jesus, mas o que você precisa é do teu intérprete, é o Espírito Santo, para te ensinar o que o Pai está fazendo em você, o que Jesus está fazendo em você. Jesus te cura, Jesus te liberta, quem é que vai te ensinar? O Espírito Santo. O Pai te amou, te perdoou, quem é que vai te ensinar esse amor? O Espírito Santo. Quem é que vai te ensinar a amar o próximo? O Espírito Santo. Quem é que vai te ensinar a perdoar o teu irmão? O Espírito Santo. Quem é que vai te ensinar a ser uma boa filha? O Espírito Santo. Quem é que vai te ensinar a ser um bom marido? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ensinar a ser um bom filho. O Espírito Santo vai te ensinar a você ser um bom cristão. Porque Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, mas ele falou: eu vou para o Pai. É que a gente não lê a Bíblia, entendeu? A gente lê e interpreta o que a gente quer. Mas Jesus falou: eu vou e é necessário que eu vá. Não me detenham. Porque eu preciso mandar o Espírito Santo. E o Espírito, aí a Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou, e ele ficou aparecendo para os discípulos durante 40 dias. 40 dias a Bíblia diz. E sabe o que ele ensinava para os discípulos? Abre comigo. Antes disso, só termina um versículo aqui comigo em João. Aguenta comigo mais um. É aqui, ó. João 14:26 agora, 10 versículinho depois. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Quem é que vai enviar o Espírito Santo? E quem é que vai pedir o Espírito Santo para o Pai? Jesus. E quem é que vai vir? O Espírito Santo. Então eu estou aqui nessa noite para te dizer que tudo que você precisa na sua vida hoje, para viver o reino de Deus, é do Espírito Santo. Porque Jesus já fez a parte dele, o Pai já fez a parte dele. Agora quem tem que fazer junto com você é o Espírito Santo. É junto, a obra é junta. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Só que ele não passa por cima de você. O Espírito Santo é educado. Ele só vai fazer o que você deixar ele fazer. Ele vai tentar te convencer, mas quem vai ter que ceder é você. O problema é que a gente quer que Deus faça uma lavagem cerebral na gente. Aí falam, né? Ah, porque a igreja faz lavagem cerebral. Eu falo: quem me dera fizesse lavagem cerebral. Ia ser tão mais fácil. Lava meus pensamentos e fica limpinho. Mas não é assim. Fica limpinho um dia, outro dia suja tudo de novo. Ele fica limpinho um dia, outro dia suja tudo de novo. Eu falo: meu Deus, quando vou me converter? Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí você fala: ai, ela está falando isso. Mas Paulo fazia isso. Ele fala: o que eu não quero fazer, eu faço. Ou seja, tipo assim, ele tem que lutar com a carne o tempo inteiro, porque a nossa carne, aconteceu isso. A gente é pecador desde Adão e não vai mudar. Mas Jesus mandou o Espírito Santo para nos ensinar a dominar a carne. Ele nos enviou o Espírito Santo para nos ensinar a vencer. Para nos ensinar a amar. Para nos ensinar a perdoar, a se arrepender. Porque da gente mesmo a gente não se arrepende. Mas o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo.
Quem é que me convenceu de não fumar? Foi a carteira de cigarro com aquele pulmão preto? Não, porque o povo fuma e vê aquilo, não adianta. Foi a pregação do Miles Monroe? Não, não foi. Porque um monte de gente vê a pregação e continua fumando. Quem me convenceu foi o Espírito Santo. E aí, depois que ele me convenceu, eu tive que me convencer. E não é que ele tem razão. Mas eu tive que ter a minha atitude. O problema é que a gente acha que Deus vai fazer tudo por você. Tem aquele jargão que fala, é que não é da vontade de Deus. Aí as pessoas, aí a gente fala tanto da vontade de Deus, aí as pessoas me perguntam, se Deus é Deus, por que tem fome na África? Você nunca se perguntou isso? Por que tem furacão? Por que tem terremoto? Porque o mundo jaz no maligno, é fruto da terra, aconteceu. Só que aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Porque 10 mil cai ao teu lado, 10 mil à tua direita e nada te atinge. E é assim que acontece. Tem aquele tsunami que teve lá na Indonésia, morreu uma galera, mas teve um povo que resolveu, no dia do Ano Novo, subir no monte para orar. Adivinha, a cidade inteira foi destruída e o povo da igreja era 200 e poucas pessoas que estavam lá no monte e não morreram. Aí eu fico pensando, aqueles que sobreviveram falaram, e se eu tivesse ido para a balada? Ano Novo, né, dia de festa, tivesse ido pular 7 ondinhas na praia, tinha sido engolido pela primeira onda. Mas Deus dá livramento. Você acha que Deus obrigou aquelas pessoas a irem para lá? Não, foi livramento, é só um exemplo. Mas o que? Ele falou, versículo 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo vai te ensinar alguma coisa? Todas as coisas. Quem é que vai te ensinar todas as coisas? Quem é que vai mandar? O Pai. E quem é que vai pedir para ele? Jesus. Ou seja, Jesus teve que viver, morrer, ressuscitar, aparecer durante 40 dias. Sabe o que ele falava durante 40 dias? Ele apareceu para os discípulos. Tanto é que tem aquela história de Tomé que falou, eu não acredito. Aí fala, é Tomé. A pessoa que duvida se chama ela de Tomé. Por quê? Porque Jesus apareceu para os discípulos lá em Jerusalém e eles quando Tomé não estava. Aí quando Tomé chegou, eles falaram, você não sabe quem é que estava aqui comendo rango com nós. Jesus, porque Jesus ainda vinha e falava, tem alguma coisa para comer? Jesus aparecia ainda para comer com eles. Jesus amava uma mesa. Mas o que acontece? Tomé falou, eu não acredito. Porque a gente pensa hoje, né? É fácil condenar Tomé. Falar que ele não creu. Claro, eu também não ia crer. Como assim? Apareceu aqui e comeu ainda com vocês? Vocês estão doidos? Eu vi ele na cruz. Não era óbvio Jesus ter ressuscitado. É óbvio para nós hoje que tem uma informação do final da história. Mas Tomé disse, eu só acredito se eu tocar nele. Aí não deu outra. Jesus apareceu de novo, foi direto em Tomé. Ó, aqui Tomé, hello. Eu ouvi você falando que não acreditava, né? Toca aqui. E Tomé tocou. E Jesus foi ter comer com eles de novo. E sabe o que Jesus falava enquanto ele apareceu durante 40 dias? Sabe qual que era a pregação de Jesus? O reino de Deus. Ele falava do reino. E ele falou, o meu reino não é desse mundo. Cuidado, porque vão dizer para vocês que o reino está lá, ou o reino está aqui. Mas o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de você. Quem é que está dentro de você? O Espírito Santo. Tudo o que você precisa é do Espírito Santo. Se não fosse importante o reino de Deus, não seria a oração que Jesus falou. Olha, quando vocês orarem, orem assim. Primeira coisa que ele falou é o reino. João Batista, quando ia a pessoa se batizar, ele falava, se arrependam porque está próximo o quê? O reino. Jesus, quando chegou, ele falou, se arrependam porque o reino de Deus chegou. Jesus, quando ele apareceu para os discípulos depois de ressuscitar, reino. Tudo que Jesus pregou era o reino. Se não fosse importante, ele tinha falado de outra coisa. Vocês não concordam? Só que hoje a gente fala de muita coisa. Mas o reino de Deus, o que é o reino de Deus mesmo? Foi para isso que Jesus morreu. Para deixar o livre acesso para o reino de Deus. Foi irônico que botaram uma plaquinha em cima da cabeça dele na cruz, dizendo Rei dos Judeus, porque tudo que ele ensinava enquanto ele estava vivo, quer dizer, ele está vivo, quando ele estava
na terra era o reino. Ele falava, o reino de Deus é como um grão de mostarda. O reino de Deus é como o joio e o trigo. O reino de Deus é como um comerciante de pérolas. O reino de Deus é como um fazendeiro que tem muitas terras. Tudo que ele falava é o reino de Deus. Dá um Google, põe ali reino de Deus para você ver quantas coisas que aparecem. Era tudo que Jesus pregava, era reino de Deus. Ele não estava pregando sobre a prosperidade. Ele não estava pregando sobre como fazer para engravidar. Ele não estava pregando para ver como é que eu faço para curar cegos. Tipo, eu vou abrir uma sinagoga aqui só de curar cego. Jesus ensinou, agora vamos fazer. Reproduzir o que ele... A gente não pode reproduzir o que a gente foi criado para atrair. Você não reproduz Deus, você atrai Deus e Ele faz. E Jesus, tudo o que Ele ensinou era o Espírito Santo. E Ele falou, o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Eu não sei. O que você precisa aprender? Porque a tua lição de hoje não é a mesma de amanhã. O que você estudou para a prova do bimestre passado não é a prova do mês que vem. Assim são as coisas com Deus. Tem gente que está reprovando na mesma prova a vida toda. Sabe por quê? Não sai do lugar. Aí acha assim, ó, e acha que quando casar, quando eu me formar, quando eu tiver filho, quando eu tiver um cachorro, não, quando eu comprar uma casa própria. E aí você fica a sua vida inteira achando que quando você tiver algo, você vai ser feliz. Sendo que Jesus falou, buscai antes o reino. O reino do quê? De Deus. Que não é comida nem bebida, não é desse mundo. Para de buscar coisas. Ele fala assim, busca antes o reino. E tudo é acrescentado. Que tudo? Marido, casa, papagaio, pirulito. Pirulito é que eu gosto de pirulito. Tem gente que ia pedir um chocolate da Lindsay. Eu ia pedir uma caixinha de pirulito. Né? Eu gosto daquelas balinhas de dentadura, aquelas balinhas da Fine, isso. Para mim, aquilo vai ter no céu. Aí o povo fala, ai, que vai ter Coca-Cola no céu. Vai nessa. Jesus falou que o reino não é comida nem bebida, para ver como a gente é limitado. Tudo a gente pensa, é isso. O povo pensa, porque lá no céu vai ter churrasco. Tipo assim, tem uma coisa que não vai ter, é churrasco, porque o cordeiro ele vai servir uma ceia para nós que não é desse mundo. Ele falou, eu sou o pão que desceu do céu, Ele é o nosso alimento. Até quando Jesus estava falando com a samaritana no poço, os discípulos entraram em Samaria para comprar comida, aí voltou e Jesus ainda estava conversando com ela, porque a conversa com mulher é longa, né? Eles foram comprar comida e voltaram e Jesus ainda estava falando com ela. E aí eles perguntaram para Jesus, você não está com fome? Ele falou, a minha comida é a fazer a vontade do meu Pai. Quando o diabo apareceu para Jesus, depois de 40 dias que ele estava jejuando no deserto, sabia quando que o diabo apareceu para ele? Quando Jesus teve fome. Ou seja, muitas vezes as tentações aparecem na tua vida quando você está fraco. Quando a tua carne está gritando. Só que Jesus, quando ele teve fome, engraçado, né? Por que o diabo não ofereceu pão para ele antes? Você acabou de almoçar, você não quer comer de novo. Mas fica morrendo de fome. Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Aí você pensa assim, nossa, como é que alguém troca a promessa da vida por um prato de lentilha? Fica morrendo de fome também para ver se você não troca. A gente fala dos outros, mas a gente não sabe o que aconteceria no nosso lugar. É que a gente sabe o final da história, então a gente julga. Mas quando você está perecendo, você topa tudo. Então, só que Jesus venceu. Ele falou para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, às vezes a gente tem que lembrar do que é que Deus falou para você. O que já saiu da boca de Deus a teu respeito. Quando você for tentado, quando tiver aquela hora que você vai cair, lembra do que Deus falou para você. O que Deus tem falado para você. E eu quero te encorajar, a partir de hoje, você começar a conversar com o Espírito Santo. Você começar a esperar Ele falar com você. Porque o Espírito Santo fala. Porque se Jesus falou que Ele vai nos ensinar todas as coisas, quem ensina faz o quê? Fala. O que um professor faz na aula? Fala. O Espírito Santo fala. Repete para você mesmo. Eu sei que você não gosta de falar para o seu vizinho, então fala para você mesmo. O Espírito Santo fala. Agora seja profeta na vida de alguém. O Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai falar com você. Mas sabe o que? O Espírito Santo ele fala o tempo inteiro.
O Espírito Santo fala o tempo inteiro, mas a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir. Você precisa ouvir. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. E agora, para a gente concluir, eu quero que você vá lá para Lucas, aquela palavra que eu ia dizer, para a gente ir. Lucas 26, quer dizer 24. Lucas 24. 24, 49. Jesus já estava aparecendo. Sabe que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Então, a mesma coisa que está escrita aqui no último capítulo, nas últimas linhas de Lucas, é o que está escrito em Atos 1. Que Jesus pega e fala assim, ó, fiquem em Jerusalém, fiquem na cidade, até serem revestidos de poder do alto. Ele falou assim, olha, tudo bem, eu estou indo, tá? Galera, estou indo, fui. Não fiquem me segurando aqui, porque eu preciso ir. Porque eu preciso enviar o Consolador. Jesus foi, ele falou assim, eu vou para o meu Pai e vou preparar morada. Eu vou preparar lugar para vocês, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele foi, ele falou, eu preciso ir. Jesus nos avisou tudo, ele nos deixou tudo escrito. Ele nos avisou que iam falar mal da gente. Ele avisou que a gente ia passar perrengue. Ele avisou que a gente ia ver ansioso. Jesus já sabia que a gente ia ficar deprimido. Esse negócio de bipolar, Jesus já sabia. Ele falava o homem de ânimo dobre, que um dia está bem, outro dia está mal. Não é uma coisa nova, é ser humano. Só descobriram, deram um nome para isso. Deram um nome e descobriram um remédio. Só que Jesus já sabia. Ele falou assim, ó, vocês que estão cansados, sobrecarregados, sem esperança, sem futuro, vem para mim. Porque eu tenho o que você precisa. Eu sou o pão que desceu do céu. Sabe essa fome que você tem de justiça? Jesus é a resposta para a tua fome. Sabe essa fome que você tem de ter alguém? Jesus é esse alguém. Porque não é alguém que vai te resolver, amado. Não é quando você casar, quando você tiver um filho, quando você tiver um periquito. Não vai funcionar. Porque esse vazio é do tamanho de Jesus. Sabe, tem uma música da Isadora Pompeu que fala assim, que no meu coração existe um vazio do tamanho de você. O teu vazio é do tamanho de Jesus. E sabe quem é que vai te ensinar isso? O Espírito Santo. E ele falou assim, olha, fiquem na cidade. Versículo 49. Eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que. Sabe o quê? Tem coisas que a gente tem que esperar. Porque o Espírito Santo, ele não entra em você logo que você aceita Jesus. Ele vai entrando aos poucos conforme você vai deixando ele entrar. E ele vai falando conforme você vai ouvindo. E você vai desenvolvendo uma intimidade com Deus até você ser morada dele. Sabe o que Jesus quer fazer? Ele quer que você seja templo do Espírito Santo. O que é templo? É uma casa, é um lugar de habitação. Sabe o que acontece com a gente? A gente vive de visita em visita. Só que Jesus não quer ser visita na tua casa, ele quer morar em você. Através de quem? Do Espírito Santo. Sabe o que é o problema? É que a gente é visitado, e visitado, e visitado. Só que uma visita, ela vai embora. Você só vai ser transformado quando o Espírito Santo fizer dentro de você um lugar para estar. Todos os dias. Que as misericórdias se renovam a cada manhã. Quando você acordar, você fala, Espírito Santo, me ajuda no meu dia. Espírito Santo, eu preciso desfrutar da misericórdia dele. Eu quero entender Jesus, eu quero entender a Bíblia, eu quero entender o Pai. Espírito Santo, me ensina a ser uma funcionária melhor. Me ensina a ser uma médica melhor. Me ensina como tratar o meu irmão melhor. É só o Espírito Santo que vai te ensinar todas as coisas. Aí ele fala assim, olha, fiquem em Jerusalém. Aí sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, no último versículo de Lucas, logo depois que Jesus subiu aos céus, e Jesus falou, tudo bem, eu estou indo, mas eu vou mandar o Espírito Santo, esperem.
Até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, é aquele versículo famoso de Atos 2, que o dia de Pentecostes, que foi todo mundo cheio do Espírito Santo, e a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Não, falar em línguas é uma das evidências, talvez, de você ser cheio do Espírito Santo. Porque eu conheço um monte de gente que fala em línguas e não é cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo, você pratica paz, justiça e tem alegria. E eu conheço um monte de gente que fala em línguas e é amargo. É uma das evidências. Falar em línguas é crucial para você sobreviver com Deus. Porque aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Você vai construindo a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Como é que eu edifico a minha casa? Orando. Um tijolinho de cada vez. Você vai fazendo, construindo a sua casa. Só que o Espírito Santo, ele vai te ensinar. E aos poucos você vai fazendo um quartinho para ele dentro de você. No começo ele te visita. Você vem num culto, você chora. Você lê um versículo da Bíblia, Deus fala com você. Você lê um salmo e fala, nossa, esse salmo é para mim. Você lê outro dia outro salmo e fala, não, esse salmo é para mim. E Deus começa a preparar um lugar dentro de você para ele entrar e permanecer. E sabe o que a Bíblia diz no último versículo? Para a gente encerrar mesmo. Jesus subiu, então eles o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. E aí depois disso é quando eles estavam lá juntos no cenáculo e o Espírito Santo vem. Mas eles estavam fazendo o quê? Eles estavam juntos, bendizendo e louvando a Deus. Sabe por que a gente está aqui juntos? Que a gente está preparando um lugar para o Espírito Santo vir e fazer morada. Sabe o que o povo fez? Eles esperaram. E demorou um tempo, não foi logo que Jesus subiu que o Espírito Santo veio. Demorou um tempo. Eu não sei em que fase da tua vida você está. Mas talvez você ainda esteja esperando na cidade. Até que do alto seja revestido de poder. Eu quero te convidar a ficar de pé. Porque o Espírito Santo é tudo o que você precisa. Intimidade com o Espírito Santo é tudo o que você precisa. E Ele não quer só te visitar nessa noite. Ele quer fazer um lugar dentro de você, onde Ele possa estar todos os dias. Ele quer fazer um lugar para você estar todos os dias. Põe a mão no seu coração. Repete para você mesmo: o Espírito Santo é tudo o que eu preciso. Espírito Santo, você é tudo o que eu preciso. É hora agora de você orar por você mesmo, amém? Fala com Ele: Espírito Santo, vem fazer tua morada em mim. Eu não quero ser só uma visita. Eu quero que tu faça morada. Jesus quer morar em você através do Espírito Santo. E Ele quer te ensinar todas as coisas. Esse é um momento onde eu não vou te conduzir em oração. Nós vamos louvar uma canção e você vai fazer a sua oração. Porque nenhuma oração de pessoas substitui a tua, querido. Nenhuma oração, nenhuma mão na sua cabeça substitui a tua conversa com o Espírito Santo. Sabe o que vai mudar a tua vida? É você desenvolver intimidade com Ele. Sabe o que vai mudar a tua vida, mudar teu coração? Quando você mesmo começar a descobrir as palavras dentro de você para conversar com Ele. Pare de transferir a responsabilidade para os outros. Uma responsabilidade que é sua. Espírito Santo de Deus, eu te apresento esse momento e eu oro por cada coração aqui, por cada vida aqui, Senhor, nessa noite, por cada mente, por cada pessoa que está aqui, Pai, que Tu encontre morada dentro de cada um delas. Eu oro, Espírito Santo, que cada um dos meus irmãos aqui hoje tenha uma experiência contigo nessa noite. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Começa a falar para Ele: vem, Espírito Santo.